Minhas queridas crianças, Deus abençoe todos vocês. Nós estamos mais uma vez reunidos hoje, na solenidade de São Pedro e São Paulo. Grande festa, dia de hoje, dessas duas figuras da igreja, que são consideradas assim, colunas da igreja, que sustentaram a igreja primitiva. Por quê? Porque tanto Pedro como Paulo abraçaram a causa de Jesus, colocaram Jesus no coração e viveram morrer por causa de Jesus. Então, na solenidade de hoje, vamos destacar essa graça de Deus que temos, porque também é o dia do Papa. Dia do Papa. Hoje nós temos o Papa Francisco. Sabem quantos papas que a igreja já teve? Anotem ali. 268. Então, Papa Francisco é o número 268 dos papas da igreja. E nós temos que rezar pelo Papa Francisco, porque ele, assim como Pedro, como Paulo, outros tantos papas, defenderam a causa de Jesus. Até hoje, vocês olham para o Papa Francisco, vê um homem santo, um homem de Deus, que quer o bem de todos nós. E para lembrar esta solenidade, o Frei vai contar duas historinhas, uma de Pedro e outra de Paulo, bem brevemente. Na leitura desse domingo, nos é contado que Pedro tinha sido preso. Depois da ressurreição de Jesus, Pedro assumiu o grupo dos apóstolos para animar, para evangelizar, anunciar Jesus. E aí ele foi preso, porque começou a anunciar Jesus. Os primeiros cristãos, os primeiros seguidores eram perseguidos. Aliás, hoje também tem, às vezes, perseguições. E Pedro foi preso e estava na prisão. E enquanto ele estava na prisão, havia uma comunidade reunida que rezava. Olha que coisa bonita. Rezava por Pedro. E diz que a uma certa hora da noite, uma luz entrou na prisão, em forma de luz, um anjo, tomou Pedro pela mão, levou para fora, abriu as portas, soltou, porque Pedro estava com correntes, arrebentou as correntes, tomou Pedro, abriu a porta de ferro e libertou Pedro. E a comunidade celebrou essa alegria da libertação de Pedro na prisão. É um sinal de Deus, que Deus estava, que Jesus continuava estando presente nos discípulos, na igreja primitiva, lá na igreja no começo, há mais de 2000 anos atrás. Então nós também devemos sempre ter esse sentimento de fé, rezar pelo nosso Papa, pela nossa igreja, rezar para que todos nós batizados, as crianças que vão fazer a primeira comunhão sempre tenham Jesus no coração e tenha sempre essa luz, esse anjo que os possam guiar, iluminar e afastá-los do mal. Por outro lado, Paulo é um convertido. Pedro conviveu com Jesus. Paulo não. Paulo não conheceu Jesus pessoalmente. E ele perseguia aqueles que diziam que eram seguidores de Jesus. Ele perseguia, prendia, levava lá para os seguidores de Jesus serem presos e muitos deles martirizados. Aí você vai me perguntar, Frei, mas então por que ele era um homem ruim? Não era um homem ruim. Ele não tinha a sabedoria ainda, não tinha a clareza, ele era um pouco ainda ignorante no sentido de entender a mensagem de Jesus. Assim como Pedro. Vocês vão perguntar, mas Pedro negou Jesus 3 vezes. Sim. Quem de nós às vezes não nega Jesus? Quando eu brigo com a mãe, desobedeço, eu estou desobedecendo a Jesus. Então, Pedro também negou Jesus, mas depois ele também se converteu, ele se firmou, foi esse grande defensor da igreja, da causa de Jesus. O apóstolo Paulo também. Depois, um dia, como é que foi a conversão de Paulo? Um dia que ele andava com soldados. Naquele tempo, o cavalo era a maior arma de guerra. Paulo andava a cavalo, em direção a Damasco,
com o seu grupo de soldados para prender cristãos. Diz que também veio uma luz forte do céu, ofuscou os olhos de Paulo, uma ventania, e Paulo foi arremessado do cavalo ao chão. E a partir daquele momento, Paulo precisou ser ajudado, ficou meio cego, meio tonto, sem muita noção. Depois ele foi levado para Jerusalém, lá ele recuperou de novo a vista, a mente, e ele escutou Jesus dizendo para ele: Saulo, 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 por que me persegues? Aí Paulo disse: quem é que está falando? Aí Jesus disse: sou eu, aquele que você persegue. Pare de me perseguir, vai me anunciar a todos. Eu sou Jesus, aquele que dá a vida por todos. Não é aquele que tira a vida, mas é aquele que ama os santos, ama os pecadores. É Jesus que te pede misericórdia. E a partir desse momento, então, Paulo, como que uma nova vida, como que uma vida nova, ele se transformou e ele foi o maior dos anunciadores de Jesus. Ele foi perseguido, apedrejado, quase morreu no fundo do mar, diante de tantas tempestades, diante de tantas ameaças. Também foi preso, assim como Pedro. Pedro morreu crucificado, Paulo também foi decapitado. Quer dizer, homens santos de Deus que testemunharam Jesus. Nós não precisamos chegar a esse ponto de sermos presos, de sermos apedrejados, mas nós precisamos entender que essa missão de Pedro e Paulo deve ser vivida por nós hoje, cuidando de Jesus a nossa igreja, cuidando de Jesus a nossa família, cuidando de Jesus a nossa escola, cuidando de Jesus nos nossos hospitais, cuidando de Jesus todos os dias, fazendo bem, amando, perdoando. Então que nós tenhamos, a exemplo de Pedro e de Paulo, essa bela notícia, esse bom exemplo, para que nós também possamos ser seguidores de Jesus. Então o Frei vai dar a bênção, para que todos possam ter um domingo abençoado de Pedro e Paulo. Não se esqueçam, Pedro tem as chaves na mão de Jesus. Ele diz nesse evangelho desse domingo, ele diz que ele deu a chave a Pedro, porque Pedro confessou que Jesus é o Messias. Jesus não é apenas um homem inteligente e sábio. Jesus é Deus. Dizer Jesus é Messias, é ungido, é dizer que Jesus é Deus. E Deus é o nosso Senhor. Então, que nós também tenhamos sempre essa alegria, que um dia Pedro e Paulo nos recebam no céu, junto de Jesus, para a alegria e a glória eterna. Então, abençoado domingo a todos. Se cuidem, estudem, façam o bem. Sejamos anunciadores de Jesus. Assim seja. E que pela intercessão de Pedro e Paulo, Deus os abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. E aquele abraço gostoso a todos. Em breve a gente vai se rever. Peçamos à Mãe de Deus, peçamos a Jesus. Logo, logo nós vamos estar reunidos e unidos em nome de Jesus. Amém.